Olá, pessoal. Sou Mário Tavares, aluno do curso de Engenharia Civil da Universidade Potiguar, Polo da Salgado Filho, em Natal. Nesta oportunidade, apresentaremos um breve relatório referente aos exercícios da unidade curricular, materiais, técnicas e tecnologias de construção, que tem como docente o professor Rafael Sapucaia dos Santos. Nosso principal objetivo é responder às questões solicitadas pelo professor, de tal forma que os cálculos serão passados rapidamente. Daremos ênfase nos procedimentos e preceitos regulados pela norma vigente. Somos um grupo formado por 8 alunos. Todos participaram do presente trabalho, seja na execução dos cálculos, na coleta de informações, na prática no laboratório ou em outras atividades relacionadas ao estudo, presencialmente ou de forma remota. Aluna Anelisa, Camila Ellen, José Leonaldo, Kedma Juliane, Mário Tavares, Platinin Cosme, Raíssa Mirelli e Terlandson Pereira. O presente relatório se propõe a um rápido tutorial explicando a NBR 17054 de 2022, que trata dos agregados, da determinação da curva granulométrica e do método de ensaio. A proposta do trabalho consistia em completar a planilha com os dados fornecidos pelo professor, confeccionar e apresentar a curva granulométrica, calcular a dimensão máxima característica, o módulo finura e comentar se a execução dessas atividades se enquadravam nos termos exigidos pela norma. Cabe uma ressalva aqui. Embora o professor Rafael tenha facilitado as nossas vidas, disponibilizando os dados obtidos nos ensaios, o nosso grupo se propôs a realizar os testes no laboratório da universidade, até como uma forma de conhecer, manusear e aplicar os preceitos da norma e as técnicas repassadas pelo professor, de tal forma que apresentaremos duas planilhas e duas curvas granulométricas, uma baseada nos dados obtidos no laboratório e outra com os dados fornecidos pelo professor. Parte do nosso grupo se reuniu no laboratório de Técnica de Construção e Mecânicas dos Solos da Universidade Potiguar, onde tivemos a oportunidade de conhecer e manusear os materiais e os equipamentos, inclusive realizando o teste de granulometria. Aqui as fotos lá no laboratório. Temos aqui o conjunto de peneiras e a balança eletrônica. Mais algumas fotos. Aqui fazendo a tara da bandeja e a pesagem de alguns materiais. Então, na ocasião foram feitos 2 ensaios, seguindo rigorosamente as orientações contidas na norma, principalmente no que diz respeito ao item 6 e seus subitens. Mais à frente falarei sobre eles. Aqui os dados do primeiro ensaio e os dados do segundo ensaio. Aqui está a planilha obtida, nos ensaios feitos no laboratório da UNP. Curva granulométrica relacionada à planilha anterior. Detalhe: há um vídeo no YouTube do próprio professor Rafael que explica de forma detalhada e de fácil compreensão como confeccionar a curva granulométrica. Recomendo a todos dar uma olhadinha lá. Então, pessoal, temos aqui a planilha confeccionada a partir dos dados fornecidos pelo professor. Vamos explorar melhor essa planilha. A primeira coluna representa o conjunto de peneiras e o fundo utilizados no ensaio. Esse valor refere-se à malha da peneira. É importante saber que temos peneiras da série normal e da série intermediária. Por exemplo, aqui nessa sequência, as peneiras 12.5 e 6.3 são da série intermediária, as demais são da série normal. Existem outras peneiras que são mais utilizadas para o agregado graúdo, podendo ir até 75 milímetros. A segunda coluna refere-se à massa retida em gramas, subdividida em duas amostras, a amostra 1 e a amostra 2. Um detalhe aqui é que pode ocorrer
que a soma individual das peneiras não seja exatamente as 300 gramas iniciais. Porém, essa diferença não pode diferir de mais que 0,3 da amostra inicial. Da mesma forma, a terceira coluna apresenta os valores da amostra 1 e 2, sendo que agora em percentual. Obtém-se esse valor dividindo-se o valor de cada peneira pelo total da amostra, nesse caso por 300, e multiplicando-se por 100. Na sequência, temos a coluna da variação, que é a diferença dos valores da massa retida em percentual. Essa diferença não pode ser maior que 4%. Caso isso ocorra, o ensaio estará comprometido e deverá ser refeito. Outro detalhe, o sinal não importa por ser modular. A coluna da média, bem simples. Soma-se os valores em percentual e divide-se por 2. Na coluna acumulada, repete-se o primeiro valor válido da coluna da média e soma-se com o próximo abaixo, e assim sucessivamente. Na última coluna, que é o valor passante na peneira, basta subtrair o valor da coluna acumulada de 100. Chegamos ao diâmetro máximo, que refere-se à abertura da peneira, que tem uma quantidade acumulada imediatamente igual ou inferior a 5%. Nesse caso, a peneira 4,75. Já o módulo finura é dado através do somatório das porcentagens retidas acumuladas das peneiras da série normal, dividida por 100. Eu relembro que precisamos conhecer e entender a norma, onde encontramos a tabela com as peneiras da série normal e da série intermediária. E temos um recorte da norma onde observamos duas colunas, né? Tabela com duas colunas com as peneiras da série normal, que vai de 75 até 0,15, e da série intermediária, de 63 a 6,3 milímetros. Finalmente chegamos à curva granulométrica. À esquerda, os dados constantes da coluna do percentual acumulado, isto é, a penúltima coluna da tabela, e abaixo a sequência de peneiras utilizadas. A pergunta que fica é: para que serve essa curva granulométrica? Bem, a partir desses dados obtidos, é possível verificar se o agregado fruto do teste é mais indicado para a atividade que se destina, com base sempre nos dados e nos parâmetros também definidos pela norma. Pessoal, para encerrar a presente apresentação, vamos analisar se os itens na norma propostos pelo professor foram atendidos. Em relação ao item 6.1.9, observando-se a tabela, verificou-se que o somatório da massa do material retido nas peneiras e no fundo do conjunto ficou igual ao da amostra inicial, que é M1, em 300 gramas, sendo atendido o que regula a norma. Já no item 6.1.11, acreditamos que todos os requisitos foram atendidos pela experiência e pelo profissionalismo do professor. Aproveito para destacar alguns procedimentos exigidos pela norma em relação aos itens 6.1.2 a 6.1.10. A amostra deve ser colhida de forma correta, reduzida e seca em estufa, na quantidade mínima de 300 gramas. Realizar a agitação, preferencialmente de forma mecânica. Quando não for possível, pode ser executada de forma manual e individualmente para cada peneira no tempo mínimo de 2 minutos por peneira. Utilizar uma escova macia para limpar as peneiras. Material que fica retido na parte superior da malha é considerado como material retido, e material que fica na parte inferior da malha é considerado passante. Quanto ao item 7.1.11, já falamos sobre ele e da mesma forma foi totalmente atendido. Com isso, encerramos a presente apresentação. Especial agradecimento ao professor Rafael Sapucaia, que com sua total dedicação e entusiasmo nos transmitiu parte do seu conhecimento e experiência. Um bom dia para todos e até breve.